Bom, pessoal, aqui voltamos nós agora de cunho eminentemente jurídico, né, para conversarmos sobre princípios constitucionais tributários, para que a gente possa falar de alguns, quatro mais ou menos, para a gente conversar no nosso Periscope. Quando eu digo que são princípios constitucionais tributários, quer dizer que esses princípios estão na Constituição e se referem ao direito tributário. Fosse o inverso, se eu poderia dizer de princípios tributários constitucionais, seria da legislação tributária, mas conforme a Constituição, de acordo com a Constituição. Bom, Maranhão, um beijo. Vamos bater um papo sobre os princípios. Eu elenquei 4 para a gente conversar e a gente vai conversar primeiro sobre o princípio da anterioridade. O princípio da anterioridade vai dizer que um tributo instituído por lei neste exercício financeiro só pode incidir a partir do exercício financeiro seguinte. Você sabe, o exercício financeiro no Brasil tem início no dia 1º de janeiro e término no dia 31 de dezembro. Quer dizer que o imposto instituído no dia 10 de janeiro só pode ser cobrado a partir do dia 1º de janeiro do ano que vem. Esse é o princípio da anterioridade. Não necessariamente todos os impostos vão observar esse princípio. Imposto de importação, imposto de exportação, o próprio IPI, não vão, por exemplo, não vão observar impostos extraordinários de guerra, não vão observar o princípio da anterioridade. Mas ele confere à população, ao contribuinte, segurança jurídica e veda a surpresa no comportamento estatal. Só que, para essa segurança jurídica ser garantida, não basta que a anterioridade na sua essência, porque o legislador começou a publicar normas no dia 31 de dezembro, com o início da sua incidência no dia 1º de janeiro. Respeitava-se assim o princípio da anterioridade, mas desrespeitava-se essa segurança jurídica, esse planejamento que todo contribuinte merece poder fazer. E, com base nisso, a Constituição passou a prever também a chamada anterioridade nonagesimal, que é um outro princípio. Quer dizer que o tributo ou imposto instituído na data de hoje só vai poder valer no exercício financeiro seguinte, princípio da anterioridade, mas com um intervalo mínimo de 90 dias. De forma que, se o tributo é instituído no dia 31 de dezembro, no dia 1º de janeiro ele já cumpriu o princípio da anterioridade. Mas o princípio da noventena ou da anterioridade nonagesimal, ele vai precisar de mais 90 dias. 90 dias, 1º de fevereiro, 1º de março, 1º de abril, vou arredondar, tá? Não, são 90 dias, não são exatamente 3 meses, mas eu vou arredondar. Então, por exemplo, ele poderia passar a incidir para situações que ocorressem a partir do dia 1º de abril, por exemplo. Isso seria observar a anterioridade nonagesimal. Obviamente, também você não tem todos os impostos observando o princípio da anterioridade nonagesimal. Por exemplo, o imposto de renda, apesar de observar o princípio da anterioridade, não precisa observar o princípio da anterioridade nonagesimal. Também a alteração da base de cálculo do IPTU, por exemplo, não precisa observar o princípio da anterioridade nonagesimal. Além daqueles impostos, como imposto de importação, de exportação, extraordinário de guerra, que não observam nem o princípio da anterioridade, nem o princípio da anterioridade nonagesimal. Mas perceba você que o IPI observa o princípio da anterioridade nonagesimal, apesar de não precisar observar o princípio da anterioridade, o princípio clássico. Mas há uma pergunta interessante de prova, e a pergunta é a seguinte: você sabe que medida provisória pode tratar de matéria tributária? Pode. A medida provisória pode instituir um tributo?
Pode, evidentemente pode. Mas a pergunta que eu te faço é: a medida provisória para instituir um tributo, para ela ter validade no exercício financeiro seguinte, é preciso que ela tenha sido convertida em lei no exercício financeiro em que foi publicado, para que no próximo exercício financeiro esse tributo possa passar a ser cobrado, né? Possa realmente incidir. Sim, isso é observar o princípio da anterioridade. A lei de conversão tem que ser no mesmo exercício financeiro para se valer no exercício financeiro seguinte. Mas a pergunta que eu te faço é outra. A incidência desses 90 dias do princípio da anterioridade no nonagesimal vai ter como termo inicial o quê? A data da publicação da medida provisória ou a data da publicação da lei de conversão dessa medida provisória? Essa é a pergunta que eu quero que você responda. E a resposta é a seguinte: é que o termo inicial é a data da publicação da medida provisória. Ora, veja você, a medida provisória precisa ser convertida em lei no mesmo exercício financeiro para que possa surtir efeito no exercício financeiro seguinte. Por outro lado, o período de 90 dias da anterioridade nonagesimal é contado desde a publicação da medida provisória. É isso que vai nos ensinar o professor Roberval Rocha. Bom, além desses princípios, você tem um princípio que é o da vedação do confisco. Quer dizer, o Estado não pode confiscar o bem a título de tributá-lo. E o Supremo entende que essa vedação do confisco, ela deve observar toda a incidência tributária sobre aquele produto e não apenas um tributo isolado. O Brasil não tem uma segurança jurídica, nem na jurisprudência, nem na lei, para dizer exatamente qual é o percentual em que se alcança uma carga confiscatória e, portanto, inconstitucional. Na Alemanha, por exemplo, o Tribunal Constitucional disse que a partir de 50% de tributo, depois que você tributa mais do que 50%, já há efeito confiscatório e, portanto, é inconstitucional. No Brasil não há isso, mas o Supremo diz: olha, você precisa contar todas as incidências tributárias para ver se essa incidência é razoável ou se ela promove o confisco. Apesar da Constituição dizer que, na verdade, é vedado o confisco em relação aos impostos, aos tributos, a doutrina e a jurisprudência entendem que essa vedação ao confisco também se aplica às multas e penalidades pecuniárias, de forma que não é possível que o Estado, através de uma multa, venha a efetivamente confiscar o bem do contribuinte. Um outro ponto importante aqui, nessa vedação do confisco, é que a gente deve estabelecer um patamar mínimo e um patamar máximo para isso, de maneira que você não venha a cobrar de quem não pode pagar e nem cobrar de quem pode pagar a ponto de suprimir aquilo que a pessoa tem. Então, do ponto de vista máximo, você acaba extraindo o princípio da capacidade contributiva aí. De forma que eu não posso retirar tudo que a pessoa tem, vedação do confisco, e eu não posso tirar o pouco que a pessoa tem, que é a teoria do mínimo patrimonial, do patrimônio mínimo, mínimo existencial, do professor e hoje ministro Luiz Edson Fachin. Então você tem essa margem para trabalhar dentro da capacidade contributiva. Bom, um outro princípio que eu quero destacar para vocês é o princípio da não discriminação pela origem ou pela destinação do produto. A Constituição vai dizer que não se deve discriminar um produto em razão da sua origem ou do seu destino. Isso ou este princípio só vale dentro da nossa federação, não vale além da nossa federação.
porque o Brasil vai fazer isso através do Mercosul. Você vai encontrar isso na União Europeia e em outros tratados e acordos internacionais. Mas dentro do país é proibido. Então eu não posso ter um bloco dos estados do Sul, um bloco dos estados do Nordeste, o bloco dos estados do Norte, do Centro-Oeste, do Sudeste e formar grupos a partir desses blocos, de forma que eventuais produtos que venham dentro do Nordeste para o bloco do Nordeste sofram uma carga tributária diferente, já que vem do Nordeste e não vem do Sul. A vedação da Constituição é nesse sentido. Ela proíbe a discriminação do produto aqui, nacional, do nosso produto interno, em razão da origem ou do seu destino. Bom, então basicamente hoje nós conversamos sobre o princípio da anterioridade nonagesimal, da vedação do confisco, da capacidade contributiva e da não discriminação em razão da origem ou do destino do produto. Era isso que eu queria conversar com vocês hoje. A gente volta amanhã com o Periscope Jurídico. Tá certo? Um abraço e até mais, gente. Tchau, tchau.